Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Muito obrigado por permitir que hoje possamos estudar junto um pouco mais da filosofia da Seiichi Noe, em especial da prática da meditação Shinsokan. E para nós iniciarmos, eu pediria que você assumisse a posição de oração, fechasse os olhos, ficasse numa posição mais confortável, para que juntos fizéssemos a oração constante nesse livro. Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, é a oração para conscientizar o grande rio da vida interior. O meu livro é a 37ª impressão e esta oração está na página 138. Então vamos... Oração para conscientizar o grande rio da vida interior. Deus não possui forma, mas apresenta-se sob infinitas formas. Deus nada possui, mas é a fonte inesgotável de tudo que é bom. Quando ele se manifesta no mundo fenomênico, aparece em forma de crescimento infinito, expansão infinita, desenvolvimento infinito, progresso infinito e torna-se fartura cada vez maior. O ser humano que nasce elogiando no seu interior a natureza divina como suprema autorrealização de Deus, cresce constantemente e infinitamente, expande-se constante e infinitamente, desenvolve-se constante e infinitamente, progride constante e infinitamente, e jamais para. Sou aquele que, orientado pela sabedoria infinita que desce dos céus como inspiração, sempre progride, cresce e se desenvolve, tornando-se cada vez mais próspero. Nada poderá impedir o meu progresso, o meu desenvolvimento e o meu crescimento, pois estou sob o controle dos princípios do progresso infinito e sob a proteção do infinito amor e da infinita harmonia de Deus. Assim, como as ondas avançam do vasto alto mar para a praia, a minha vida palpita forte e incessantemente, recebendo a pulsação que vem do oceano da grande vida. O oceano da grande vida é justamente a fonte da minha força vital e por isso jamais envelheço, jamais me canso, avanço, progrido e cresço, sempre cheio de vitalidade. A vida infinita aloja-se no meu interior e me revigora de dentro, fazendo-me progredir em todos os sentidos. O imenso rio da vida flui no meu interior, donde está sempre a nascer a nova força vital inesgotavelmente. A corrente do meu rio da vida origina-se da elevada e pura montanha sagrada da grande vida, irriga a minha cidade da vida. Ela é a água de amor, sabedoria e vitalidade. Quem conscientiza essa corrente jamais há de envelhecer, jamais há de se cansar e sempre recebe nova vitalidade. Juntamente com Deus, sou um ser sempre novo. Sendo Deus sempre novo, também sou sempre novo. O passado de tristezas e sofrimentos já se foi, e o que já passou não existe mais. Sem segurar na mente os sofrimentos que já não existem, sigo firmemente em direção à luz. Neste momento, conscientizo a existência do ser infinito dentro de mim. Conscientizo no meu interior a presença de Deus, que é progresso infinito, expansão infinita, desenvolvimento infinito, força infinita e saúde infinita. Agradeço profundamente a Deus por ter me revelado esta magnífica verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos traz essa consciência da força infinita, do jorrar do rio infinito da vida na nossa existência. Meu muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu chegar aqui para o lado. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Muito obrigado por permitir que nós adentremos em seu lar, em seu aparelho tecnológico, seu celular, sua televisão, seu tablet. Meu muito, muito, muito obrigado. É uma grande alegria e oportunidade ter a chance e essa honra de poder divulgar e trabalhar um pouco mais essa verdade tão maravilhosa que é o ensinamento da Seiichi Noe, e agradecer todo o carinho, todas as palavras de amor que são dirigidas. Meu muito obrigado. O mérito é todo de Deus, porque foi Ele que criou a nossa perfeição, foi Ele que é a nossa fonte, Ele que nos criou. Então, a tudo é dele, de tão sagrado e de tão bom. Então, meu muito, muito, muito obrigado a todos que deixam mensagem no canal da Seiichi Noe do Brasil, no canal da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Não consigo responder a todos.
Graças a Deus que são muitas mensagens, mas pode saber que eu leio todas com muito carinho, sinto aquele abraço, aquele aperto gostoso, daquele sentimento puro da pessoa que para deixar uma mensagem, uma palavra carinhosa para mim. Pode saber que eu retribuo em forma de boas vibrações e oração para a felicidade de cada um de vocês. Meu muito, muito, muito obrigado. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema tão maravilhoso, que é exatamente sobre a força infinita. Isso é tão necessário hoje em dia, ainda mais nessa vida agitada que nós temos, que precisamos manifestar capacidades assim, que superam e muito em várias áreas da nossa vida. E para nós conversarmos hoje sobre o assunto, eu trouxe um livro fantástico. Qual livro da Sete União não é fantástico? Eu sempre falo que falar que um livro da Sete União é fantástico é redundante. A gente tem os níveis fantástico, muito fantástico e top das galáxias. Então, o livro da coleção A Verdade, nós temos duas coleções principais, A Verdade da Vida, que são aqueles amarelos, que é composta de 40 volumes, e a coleção A Verdade, que são capas, na nova edição, são capas coloridas, cada um com a foto mais linda do que a outra, composta de 10 volumes e o volume suplementar. E hoje nós vamos falar sobre o volume 8 do livro A Verdade, que fala sobre fé. Esse livro ele é espetacular, ele é maravilhoso, inclusive ele traz até princípios para aqueles que vão ser empresários. Então ele traz inclusive questões da prosperidade, de você como construir os elementos humanos, os elementos espirituais da sua empresa. Então é muito importante. Só que hoje nós vamos conversar exatamente sobre para manifestar a força infinita alojada em nosso interior. Então nós vamos conversar sobre a força infinita. Vamos lá. Isso está na página 237, o meu é a 6ª edição, então está na página 237, bem no finalzinho da página. Para manifestar a força infinita alojada em nosso interior. Sendo o verdadeiro eu, um com a grande vida do universo, quando manifestarmos a força do verdadeiro eu, conseguiremos obter a força capaz de mover o universo. Contudo, isso não significa que poderemos contrariar o movimento do universo, tal como inverter a rotação da Terra ou do Sol. Quando o eu se move de acordo com o movimento natural do universo, é que o todo colabora com o eu. Repetindo, quando o eu se move de acordo com o movimento natural do universo, é que o todo colabora com o eu e tudo transcorre bem. Do mesmo modo que chegamos sem muito esforço ao nosso destino, quando naturalmente navegamos sob grandes ondas. Enquanto mantivermos pensamentos egoísticos, estaremos isolados do movimento do universo, e isso impedirá que a força do universo se manifeste através de nós. Então, é maravilhoso e eu já vou explicar isso, mas para isso deixa eu só ler mais um pouquinho, que é o próximo item que fala assim, sobre o reservatório da força infinita. Em um lugar imperceptível do nosso íntimo, encontra-se armazenada a força infinita numa espécie de reservatório infinito, invisível. Uma espécie de reservatório invisível. Pauso aqui e deixa eu trazer o quadro. Lá vamos nós para a nossa explicação, começando do início, que foi a primeira frase. O nosso eu verdadeiro está ligado com o eu espiritual. Então vamos lá. A concepção de vida, a ideia de vida, né, em que o ser humano ele é um ser individual, material e está preso ao seu corpo. Preste atenção que o meu desenho do ser humano ele é muito bem feito. Então eu vou ter até que refazê-lo porque ele é muito bem feito. Então, vocês vão observar, olha como é que é bem feito. Vou botar um sorrisinho aqui, um cabelinho aqui, para ficar bem lindão. Então, o que acontece? O ser humano, quando a gente tem a visão de que o ser humano, ele é um ser pequeno, ele é um ser material, ele é um ser limitado, a gente tem a concepção de que a nossa força, ela é finita. A força do corpo carnal, ela é finita. Isso é óbvio. O seu corpo carnal, ele é como se fosse um carro que tem um tanque de combustível. Chega uma hora que vai acabando essa energia. Por isso a gente precisa repousar. Então o corpo acorda e ele tem uma tendência, uma capacidade de energia que vai sendo usado durante o dia.
Então, o ponto é, o corpo carnal tem força finita. A pergunta que na Seichonoye a gente responde, ou que podemos fazer essa pergunta para outras pessoas que não conhecem a filosofia da imagem verdadeira é: o que é o ser humano? Essa pergunta ela é fundamental. O que é o ser humano? O que é? O que é o homem? O que é a vida? Porque dependendo da maneira com que você lidar com essa pergunta, dependendo da maneira com que você responde essa pergunta, você vai entender o que é a força, da onde que nós podemos extrair e qual é o tanto que você tem para usar. Se a pessoa responder, o homem é o corpo material, o que é a grande maioria das respostas das pessoas, mesmo as que têm visões espirituais, se acreditar que é um ser material, limita a sua força. Por quê? A força, quando você fala, o ser humano é um ser material, ou quando você afirma, eu sou este corpo e apenas este corpo, você está dizendo que a sua força da sua vida se limita à força finita do corpo carnal. Então a pessoa fica presa a essa força finita, ela fica presa. Então, falar que você é um corpo carnal limita a tua força, limita. Na Seichonoye, a gente afirma o quê? O ser humano, ele é filho de Deus. O que é ser filho de Deus? Não é simplesmente que temos a ascendência divina. Eu falo simplesmente entre aspas, porque isso já é tudo. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas repetem, sou filho de Deus, mas ela ainda não compreendeu a profundidade do que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é simplesmente um nome. Ah, Deus me registrou, eu sou filho dele. Não! Ser filho de Deus significa que a vida de Deus flui. A vida de Deus é a nossa própria vida, a vida de Deus nos permeia. É por isso que na meditação Shinsokan a gente fala, já não sou eu quem vivo, e a gente fala, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. O que é infinita força vivificante? É exatamente essa vida de Deus que nos permeia, que nos flui. Que nos preenche, que flui através de nós. Então é essa vida que permeia a nossa existência. Então a vida de Deus é algo que transpassa, é algo na qual nós estamos inseridos. Então quando pergunta, o que é o ser humano na Seichonoye? Nós respondemos, o ser humano ele é vida, porque nós somos um com a vida de Deus, nós estamos na corrente do jorrar do rio da vida de Deus. Então o rio da vida de Deus corre e nós estamos dentro desse rio, nós estamos no fluir do rio. Então nós somos vida que usamos um corpo carnal. Isso aqui faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? No momento em que a gente entende que a gente é vida e que nós utilizamos o corpo carnal, nós descobrimos que a fonte da nossa força é outra que não só o corpo carnal. Então nós temos a força do corpo carnal? Temos, mas nós temos uma outra fonte. E isso que é o X, é esse que é o grande pulo do gato para aqueles que querem aprender e utilizar ainda mais força na sua existência. Então é descobrir que o ser humano ele tem uma outra fonte de existência, uma outra fonte de energia, uma outra fonte de força. Então, vamos imaginar, esse é o corpo carnal, mas o corpo carnal do ser humano se liga a uma outra fonte de energia que na Seichonoye nós chamamos de imagem verdadeira, que é a criação perfeita de Deus. É o Deus que habita o seu interior, é o Deus que está no seu interior. Então, essa fonte de energia perfeita da sua essência, ela fica constantemente vibrando. Então ela fica emitindo vibrações constantes. Essas vibrações constantes, elas vão sendo captadas à medida que elas vão passando pelo canal que liga a imagem verdadeira ao seu eu fenomênico. Então olha que interessante. Nós temos um tubo por onde passa a essência da vida por nós. Detalhe.
Saber isso aqui já é maravilhoso, porque as pessoas não sabem. Lembre-se, a visão materialista é de que o ser humano é apenas corpo carnal. Se ele é apenas corpo carnal, você só tem a energia do corpo carnal. Acabou a energia, adoece. Acabou a energia, morre. Acabou a energia, acabou tudo. Não tem de onde tirar mais. Aí o que acontece? Quando vem problemas maiores do que a força, aí a situação fica literalmente desesperadora. Por quê? Porque a pessoa acredita que ela é apenas corpo carnal. Quando a pessoa começa a entender que ela faz parte de uma essência, de um fluir da vida, ela começa a tomar consciência de que, opa, eu estou ligado à vida, eu estou ligado à imagem verdadeira, eu estou ligado à vida da imagem verdadeira. Então, o que acontece? Quando a pessoa toma essa consciência que ela está ligada à vida, a vida passa a jorrar e reabastecer o corpo. Então você começa a manifestar uma força incrível. E detalhe, não é só força física, de movimentação de músculos e capacidade de produção de energia cinética. Não é só essa força. Eu digo força também espiritual e força emocional. Porque muitas vezes você pode ter muita força física, mas você não tem nada de força emocional e muito menos de força espiritual. Isso aqui completa tudo. Não só reabastece a força do corpo carnal, revigora, te deixa mais jovem, te deixa mais sadio, mais disposto, mas também ela revigora a sua força da fé, da sua energia espiritual de crença, de acreditar e da sua emoção de manter-se sereno, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Então, essa força que flui para o nosso interior é aquilo que nós buscamos. Então, o primeiro passo, como o professor Masaharu Taniguchi disse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele fala aqui, ó. Sendo o verdadeiro eu um com a grande vida do universo, quando manifestamos a força do verdadeiro eu, conseguimos obter a força capaz de mover o universo. Olha que interessante. Sendo o verdadeiro eu é a sua imagem verdadeira. Quem é o seu verdadeiro eu? Minha imagem verdadeira. Não é esse eu carnal. Esse eu carnal é a roupa do meu espírito. O eu carnal é a roupa do meu espírito. O meu verdadeiro eu, o meu eu, ele é um ser espiritual, filho de Deus. Quando eu falo que o homem é filho de Deus, eu não estou falando do homem carnal. O homem carnal, ele é uma projeção mental. O homem filho de Deus é o seu eu espiritual, que é perfeito, harmônico, sábio, maravilhoso, lindo. Ele é o eu verdadeiro e ele está no interior. Então, quando você conscientiza que o seu eu carnal, ele é a roupa do seu eu verdadeiro, você descobre que o seu eu verdadeiro está ligado à vida. Se ele está ligado à vida, ele possui a mesma capacidade da vida. Olha que interessante. Você pega um ventilador. Aquele ventilador, ele não é a energia elétrica, mas quando você liga ele na tomada, ele passa a utilizar-se da energia elétrica e produz energia cinética. Então, ou seja, o ventilador ele é capaz de se movimentar porque ele se utiliza da energia elétrica. Imaginemos assim, o nosso corpo não é a essência, ele não é a vida pura de Deus, porque a vida pura de Deus ela é espiritual, ele é uma projeção, é como se fosse o ventilador. Mas quando o seu eu espiritual liga na tomada da vida infinita de Deus, a energia elétrica divina passa a movimentar e permeia todo o seu corpo carnal. Então é assim que a gente começa a purificar inclusive o corpo. A gente purifica o corpo carnal à medida que a gente vai entrando em contato com a força da vida. Quanto mais a gente entra em contato com a força da vida, mais a gente purifica o corpo carnal. Então, vícios, maus hábitos, tendências ruins, disfunções orgânicas, elas vão sendo corrigidas à medida que a gente vai se ligando cada vez mais à vida perfeita da nossa imagem verdadeira. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante, mas eu já chego lá. Então o que acontece? O corpo, ele é apenas o instrumento, a energia divina que vai movimentar. Então o fato de você tomar consciência de que você está ligado à grande fonte de energia já é algo fantástico. Acessá-la então
é maravilhoso, você vai transformar a sua existência. Então a força infinita de Deus, ela se manifesta como força física, como força emocional e como força espiritual. Então preste bem atenção, não estou falando só da força física. Por que que as pessoas que oram, por que que as pessoas que têm uma profunda fé, por que que as pessoas que estão em constante contato com a sua imagem verdadeira, elas têm uma capacidade de movimentar muito? Exatamente porque elas estão em contato com a vida. Presta atenção, a vida permeia todos os lugares. A vida está presente em todos os lugares. Ela está aqui, está dentro, está fora, está no alto, está abaixo, está do lado, está do outro. Está em todos os lugares. A vida permeia todos os lugares. Se eu estou em contato com essa vida, eu passo a estar em contato com todas as coisas. Por isso que no livro o professor Masaru Taniguchi fala isso aqui. Olha que interessante. É por isso que ele fala: enquanto mantivermos pensamentos egoísticos, estaremos isolados do movimento do universo. Por que quando a gente tem pensamentos egoísticos, a gente está isolado do movimento do universo? Porque o universo é vida. Tudo é vida. Por detrás da matéria, em tudo, habita vida. Quando eu estou com essa vida jorrando dentro de mim, eu estou em contato com a vida que jorra no universo. Logo eu passo a ser um com o universo. E se eu romper esse contato da vida com os pensamentos, sentimentos e posições e manifestações e ações egoístas, eu rompo essa ligação com o movimento do universo e eu passo a não ter mais esse movimento da vida fluindo para dentro de mim. Então, quando nós temos uma postura em que a vida jorra dentro de nós, a gente entra em contato com o universo. E por que a gente se torna capaz de movimentar o universo? Porque o universo está junto com a gente e a gente está junto com o universo. A gente passa a agir conjuntamente com o universo e tudo aquilo que é necessário o universo vai trazendo de forma natural. Quanto mais a pessoa tomar consciência dessa vida que flui, maior é a fé dela de que tudo vai dar certo. E isso faz com que a força espiritual, emocional e física dela se elevem. Quando a pessoa não acredita nisso, ela não sabe que ela tem essa ligação com a vida infinita, ela se torna uma pessoa fraca, ela se torna uma pessoa medrosa e ela se torna uma pessoa extremamente supersticiosa. É incrível. Tem pessoas que saem procurando vidente, sai procurando mãe de santo, sai procurando todo mundo para ler, para tentar ver o futuro, para tentar descobrir o que vai acontecer, pensando, se eu souber o que vai acontecer, eu posso me preparar. Mas uma pessoa que não conhece o mecanismo de formação do destino, e uma pessoa que desconhece que é capaz de força infinita, mesmo se falar para ela qual vai ser o destino, ela não vai ter força para transformar. Não vai ter. Primeiro que ela não vai saber como, e segundo porque se ela não sabe a capacidade que ela tem, como é que ela vai transformar? Quantas pessoas acabam levando uma existência muito simples, na sua grande chance de manifestar todo o seu talento na face da Terra, por desconhecer que a vida está no seu interior? O que faz com que nós rompamos desafios, superemos complexos e nos levantemos dos mais variados situações, é exatamente a nossa capacidade de exteriorizar uma força que está dentro de nós. E quanto mais você conhece que você tem essa força, mais você pode utilizá-la. Imagine que você está numa casa, você acabou de mudar para uma casa, essa casa é nova e ninguém te explicou nada da casa, mas alguém te falou, olha, não tem água na casa, viu? Não tem água. Aí você fala, puxa, mas eu preciso de água. Você sobe no banheiro e você abre a torneira e não sai água. E você fala, realmente não tem água. E você fecha a torneira. Só que o que acontece? Como você abriu e fechou e viu que não saiu, você passou a acreditar que não tem água. Todo mundo chegou na sua casa nova lá e perguntou, puxa, eu posso beber água? Não tem água. Posso lavar as mãos? Não tem água. Posso tomar banho? Não tem água. Então você acabou que difundiu para todo mundo a ideia de que não tem água. Só que o que acontece? Tem água sim. Tem um reservatório gigantesco no telhado da tua casa
que está até a boca de água. Só que, como ainda ninguém tinha aberto a torneira, a água não percorreu todo o encanamento até chegar na sua torneira. Como você abriu, não saiu, você fechou e acreditou naquilo que a pessoa falou. Então você passou a não só acreditar que não tem água, como você divulgou para todo mundo, não tem água, não tem água, não tem água. Ninguém pôde se lavar, ninguém pôde se saciar a sede, ninguém pôde se higienizar com as mãos, ou seja lá o que for. Por quê? Porque todo mundo acreditou que não tinha água. O mesmo acontece com a gente. Uma pessoa não conseguiu, porque ela acredita que é ser material, ela falou para você que você também não pode. Ela falou, você não consegue. E não importa quem seja essa pessoa. Ela falou para você, você não é capaz, porque você é um ser pequeno, porque você é um ser tímido, porque você é um ser sem talento. Você tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Você abriu a torneira e não saiu água. Aí você falou, realmente essa pessoa estava certa. Eu não tenho capacidade. Eu não sou uma pessoa que tem potencialidade. E você acabou passando o resto, ou boa parte da sua existência, acreditando nessa ideia. Só que, imaginemos esse mesmo exemplo. Você entrou na casa e alguém virou para você e falou assim, olha, tem água, mas você precisa se esforçar para que a água saia. Você, puxa, então é isso que eu vou fazer. Você vai e abre todas as torneiras da casa, fica observando, observa no encanamento, procura saber, vai até a caixa d'água, vê todo o trabalho para fazer com que a pressão da água chegue até o local das torneiras. Quando você desobstruiu a água e ela começou a jorrar de todas as torneiras, chegaram seus familiares, chegaram seus amigos, eles falaram, quero água para beber. Você pode dizer, beba que tem água em abundância para todo mundo. Eu quero lavar minhas mãos, sinta-se à vontade, eu quero tomar banho, a casa está aí para te servir. Você pode levar a água da vida para todo mundo, mas por quê? Você descobriu que você tinha um reservatório, ele estava cheio e só precisava desobstruí-lo. É a mesma coisa na nossa vida. Todos nós temos um reservatório invisível. Todos nós temos reservatório invisível da imagem verdadeira. Só que para nós fazermos com que ele jorre na nossa existência, nós temos que nos esforçar em abrir a torneira e procurar a melhor maneira da pressão trazer a água da vida para a nossa existência. Quando nós conseguimos fazer isso, passa a jorrar uma potência infinita em você, incrível, inacreditável, e você se torna uma pessoa que começa a fazer muito mais do que você acreditava. Eu falo isso por experiência própria. Eu trago muitos meus exemplos que são vivências que eu tenho, mas eu tenho N pessoas ao meu redor que também souberam a extrair esse potencial do reservatório invisível que estava no interior. Então, antes, se eu me pegasse hoje e voltasse 20 anos atrás e me reencontrasse, com 20 anos atrás eu ia estar bebê, brincando, mas se eu voltasse 20 anos atrás e me encontrasse e falasse para mim, do meu passado, falasse, olha, no futuro você vai fazer tudo o que você faz num dia, como por exemplo o dia de hoje, o tanto de coisa que eu fiz no dia de hoje, você vai fazer isso normalmente e tranquilamente, o meu eu do passado ia falar, impossível, eu não dou conta de fazer isso. Por quê? O meu eu do passado conhecia intelectualmente o reservatório, mas ele ainda não sabia explorá-lo. Ele conhecia intelectualmente, mas ele não sabia como extrair essa capacidade. Então o meu eu do passado ia falar, impossível, impossível. O que necessitou? Trabalho, não que você vai precisar de 20 anos, não é isso. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu despertar, cada um tem o seu nível. No meu caso, eu precisei caminhar e em cada passo, cada aprendizado, cada missão, cada desafio, eu fui descobrindo como abrir esse canal do reservatório, mexendo na torneira mental para que viesse manifestar a imagem verdadeira. E hoje eu faço muita coisa, eu tenho uma capacidade e uma convicção muito grande da minha potencialidade, mesmo sabendo das minhas limitações. Então tem coisas que eu não consigo fazer, tem coisas que eu faço assim, que eu falo, meu Deus, como é que faz isso? E às vezes coisas simples. Então eu falo assim, nossa, eu preciso aprender. O detalhe é o seguinte, não saber não é o problema. O problema é você não saber e acreditar que não pode. É esse o problema. Se você não sabe, o que você faz? Treina, estuda, pratica, aprende. É esse o ponto.
Não saber é normal, tem muita coisa que eu não tenho a menor ideia como é que faz. O que eu faço? Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou me dedicar e lá eu vou conseguir chegar. A diferença é essa. Quem acha que não sabe e também não pode, não procura. Quem não sabe, mas sabe que pode, procura. Esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Então, hoje em dia eu até falo, a minha maior riqueza não foi ter chegado no sucesso profissional que eu cheguei, no sucesso familiar que eu cheguei, no sucesso pessoal que eu cheguei. Não é esse a minha riqueza. A minha riqueza não é ter chegado lá. A minha grande riqueza é ter descoberto que eu posso usar essa energia, porque ela se torna utilizável sempre. Porque só chegar e acomodar, você para de crescer e você regride. Chegar e descobrir que você pode continuar a crescer é a grande alegria da vida, porque você continua utilizando sempre o manancial de energia do seu interior. Então, manifestar a força infinita, manifestar o potencial infinito do seu interior, depende, primeiro, descobrir que você tem. Segundo, o caminho para manifestar. O caminho para manifestar. Então, primeiro ponto, por que nós temos essa capacidade infinita? Porque a vida de Deus é a nossa essência, é a nossa imagem verdadeira. E a nossa imagem verdadeira está ligada com a vida de Deus. Ora, se a minha imagem verdadeira e a vida de Deus estão ligadas, logo a vida de Deus está também dentro de mim. Então, se a vida de Deus está dentro de mim, a vida que jorra abundantemente também me guia. Quando eu me ligo, quando eu me entrego aos braços do Pai, a vida me carrega, fica muito mais fácil. É por isso que na Bíblia Sagrada fala, entregue o seu fardo, o seu pesado fardo nas mãos de Deus. O que é entregar o seu pesado fardo na mão de Deus? É exatamente você conseguir extrair a força infinita, o potencial infinito nas áreas espirituais, emocionais e físicas, para que você consiga lidar com as situações tendo uma grande fonte de energia inesgotável para abastecer o seu pequeno eu. Então, o pequeno eu, ele acaba se tornando a manifestação do seu grande eu. O seu grande eu é a imagem verdadeira, é o seu eu verdadeiro. Então, o seu grande eu, ele começa a dominar o seu pequeno eu, falando assim, bora, que você pode mais, você tem condições, você é capaz, você é força infinita. Então, manifestar a força infinita é você saber que tem e como fazer para exteriorizá-la. E é isso que o professor Masaharu Taniguchi está nos ensinando, e eu vou continuar aqui mais um pouquinho. A leitura. Olha só o que ele fala. Em um lugar imperceptível do nosso íntimo, encontra-se armazenada a força infinita, a imagem verdadeira, numa espécie de reservatório infinito. Para que a força armazenada se exteriorize, é preciso abrir a porta do reservatório. E como abri-la? Quando uma pessoa, embora encontrando-se numa situação desesperadora, não esmorece e mantém firme a vontade de se erguer, o reservatório de força se abre sem que ela perceba. Quando se deseja abrir o reservatório da força, conscientemente, é preciso, antes de tudo, reconhecer a existência dele. Então, o primeiro segredo para você abrir o reservatório infinito é você reconhecer que ele existe. O que é reconhecer que ele existe? É você reconhecer que você é filho de Deus. Olha que interessante. Reconhecer que é filho de Deus, você está reconhecendo que a vida de Deus está no seu interior. É muito importante, gente. Isso é muito sério, é muito maravilhoso. Reconhecer que é filho de Deus é você reconhecer que a vida de Deus está no seu interior. Reconhecer que é filho de Deus é reconhecer que a vida de Deus está no seu interior. Ou seja, que é um reservatório de infinita força no âmago da sua vida. Então, quando se deseja abrir o reservatório de força, conscientemente, é preciso, antes de tudo, reconhecer a existência dele, primeiro ponto, e em seguida, mentalizá-lo fortemente. Essa mentalização será a chave que abrirá o reservatório da força infinita. São várias as portas que o fecham, mas cada vez que mentalizarmos, elas se abrirão uma a uma. Uma a uma. Olha que coisa maravilhosa, mentalizarmos a força infinita. Quanto mais você pensar em Deus, quanto mais você pensar no sagrado da vida de Deus, mais o reservatório se abrem as comportas, as portas do reservatório e jorra a água da vida
no seu interior. E essa água da vida ela é tão fantástica que ela vai, lembra, ela vai dando força infinita em todos os aspectos. Olha que interessante, antes de eu entrar nesse ponto aqui, para a gente ver como é que isso aqui é maravilhoso. Quando a gente deixa com que a vida, preste atenção, a vida de Deus é perfeita, nós somos filhos de Deus, logo a vida de Deus jorra no nosso interior. Então, quanto mais a vida de Deus jorra, mais nós aumentamos a nossa força espiritual, a nossa força emocional e a nossa força física. Concretamente, o que isso pode acontecer? A pessoa que antes ficava exausta no trabalho, passa a não mais ficar. Ela dá conta de fazer trabalhos, às vezes, 2 vezes maiores do que ela tinha antes, sem se cansar. Porque a força começa a ser, o corpo começa a ser vivificado. É como se fosse um celular que está o tempo inteiro na bateria e ele não vai perdendo carga. Então a força física aumenta. Você é capaz de fazer trabalhos, dormir menos, ter uma vida muito mais dinâmica, muito mais forte, sem sofrimento. Presta atenção, isso aqui não é martírio, é natural, não é aquela coisa, ai, você chega no final do dia, ai meu Deus, eu estou morrendo. Não é isso, é simplesmente você dar conta de fazer muito mais de maneira tranquila, de maneira leve, de maneira feliz. Esse é o ponto, tudo manifestando de forma natural. Se você forçar isso daqui, sem consciência disso daqui, você esgota, você espana o parafuso do seu eu carnal. Para que você não faça isso, você precisa recarregá-lo com a força infinita. Então tem pessoas que acreditam, se eu não dormir 8 horas, eu não vou prestar. Ok, essas pessoas partem do princípio que sua energia é simplesmente do corpo carnal, e no corpo carnal recomendam que você durma 8 horas. Agora, se você descobrir que além da força do corpo carnal, você tem a força da vida, você soma, o seu corpo não precisa mais dormir 8 horas, ele passa a dormir menos e você vai ter o mesmo vigor, a mesma saúde e você não vai se deteriorar, exatamente porque você é vivificado. Vivificado. Isso que é interessante, por isso que você tem pessoas que trabalham 14 horas por dia, estão extremamente bem. E você tem pessoas que trabalham 5 horas por dia e termina o dia, está um caco. Trabalha 5 horas e está um caco. Por quê? Uma trabalha só com o seu eu, a outra trabalha com a vida que habita no seu interior. Ah, mas eu conheço pessoas que trabalham 14 horas e não acreditam em Deus, e elas terminam bem. Quando a pessoa trabalha com alegria, ela está trabalhando com Deus, porque Deus é alegria, Deus é sabedoria, Deus é amor. Então, quando você trabalha com amor, você está trabalhando com Deus. Quando você trabalha com alegria, você está trabalhando com Deus. Tem pessoas que trabalham 10 horas por dia muito bem, porque estão fazendo aquilo que gosta. Quando faz aquilo que gosta, faz com amor, faz com alegria. Está trabalhando com Deus. Tá bom? Então, trabalhar com Deus não é ficar 24 horas trabalhando, fazendo oração. Não, trabalhar com Deus é trabalhar com alegria, com gratidão, com amor, porque você vai estar fazendo aquilo que você tem que se concentrar naquele momento de maneira máxima, de maneira plena. Isso é trabalhar com Deus, isso é trabalhar com a sua vida. Então, você tem o seu físico renovado, você tem o seu emocional restabelecido. Carências emocionais, pessoas que aceitam entrar em situações de completa destruição do seu emocional, são exatamente pessoas que acreditam que é apenas o seu corpo carnal que detém as emoções. Então elas não trabalham, ficam sempre escravas de opiniões, ficam sempre mendigos de reconhecimento, mendigos de atenção. Fica aquelas pessoas assim que não conseguem sair, tem aquela fraqueza emocional, que isso gera inclusive desvios e fraquezas no caráter. A pessoa não tem força, a pessoa não tem condição de inclusive falar o que ela quer, o que ela pensa. Ela acaba se tornando simplesmente uma marionete na mão dos outros, porque não tem força emocional. Quando você descobre o manancial da vida e ela passa a jorrar, o seu emocional ele começa a ser corrigido. É aqui que nós começamos a superar os complexos. O que é o complexo? Presta bem atenção. O que é o complexo? O complexo é exatamente aquele cara da torneira que falou que não tem água. Ele é o complexo. Quando você abre a tua torneira e vê que não tem água, você fala, é verdade. E você para de tentar e você fala, não nasci para isso, eu não tenho talento para isso, eu não tenho jeito para isso, porque você acreditou que não tem água na tua torneira. Isso que é o complexo. Mas como é que você faz para superar o complexo? Você abre a torneira, saiu água? Não. O que você vai fazer? Trabalhar para que essa água jorre. Quando você descobrir que a água jorra, o seu complexo se supera.
Eu tinha inúmeros complexos. Eu era um bicho tão complexado, mas tão complexado que eu tinha complexo, de tanto complexo que eu tinha. Como é que eu fui eliminando a grande maioria dos meus complexos? Exatamente extraindo da vida a força para ele resolver as questões emocionais. Então eu começava a reparar que muitas coisas que eu gravava dentro de mim não tinham o menor fundamento, elas não eram reais. Não eram reais. Olha só, a pessoa fala, você não é bonito. Beleza, você pode não ser a pessoa mais bonita, mas você também pode estar muito longe de ser a pessoa mais feia. Mas a gente tem a tendência de, por eu não ser o mais bonito, logo eu sou o mais feio. Então você já se joga no fundo do poço e você começa a criar um monte de minhoca, começa a criar um monte de problema dentro de você, simplesmente porque você não sabe a fonte da grande força. Eu tinha muito complexo com a relação da minha aparência, muito. Como é que eu resolvi? Eu descobri que a minha aparência ela é reflexo da minha mente. Logo, se eu melhorar a minha mente, eu melhoro a minha aparência. Sei que nos traços eu não mudei muitas coisas, mas há algo por detrás que faz a diferença. Faz a diferença. A beleza não é só física, a beleza é uma construção espiritual. Tem pessoas que são maravilhosas na foto. Se você for conversar com ela, é vazia. Chega, ela te traz uma sensação ruim, porque não há conteúdo. A Cíntia Noemi me ensinou, a beleza transcende muito mais o corpo carnal. A beleza está ligada à sua grandiosidade espiritual. Quanto mais você trabalha a grandiosidade espiritual, mais bonito você fica. Porque as suas feições, elas começam a se tornar mais suaves. E não é suave de que abrandou aqui, abrandou ali, não. É aquela suave de você sentir aquela vibração de paz por estar perto da pessoa. Então a pessoa começa a se tornar mais bela. Então hoje eu me acho bonito, não porque os meus traços mudaram, mas porque a minha alma mudou. O meu subconsciente mudou. Então hoje eu tenho felicidade. Eu olho para mim e falo, são os mesmos traços de anos atrás. Talvez um pouco mais assim marcados, mas são os mesmos traços. E hoje eu me sinto bem porque eu consigo entender por detrás da minha beleza, da minha aparência física, do meu emocional, eu tenho uma vida. É a vida que me engrandece, é a vida que me embeleza, é a vida que me coloca no alto, porque eu sou filho de Deus, a vida de Deus jorra por dentro de mim. É isso que faz transformar. E na área espiritual, então, não tem nem o que falar. Só por você entender que a vida de Deus está dentro de você, você passa a se sentir sagrado. Sabe por que muitas pessoas sofrem no mundo? Porque elas têm um verdadeiro sentimento de autodestruição. Elas acreditam que não prestam. Todo mundo erra, todo mundo faz alguma coisa, uma coisa vergonhosa na vida. Todo mundo erra. Não existe uma pessoa que nunca tenha feito nada vergonhoso. E esse vergonhoso marca profundamente a gente e a gente passa a se sentir impuro, filho do pecado. Quando a gente entende que a vida está dentro de nós, a gente consegue se perdoar. Se perdoar é aceitar que você também está no processo de aprendizado e que você pode melhorar. Então você começa a pegar os aprendizados da sua vida e incrementar o seu crescimento espiritual. Então você passa a se aceitar como alguém digno de ser feliz. Tem muitas pessoas que não são felizes porque elas não aceitam. Não aceitam. Teve uma vez eu fui conversar com uma senhora e eu falei para ela, a senhora é filha de Deus. Ela falou, não me repita isso nunca mais porque eu sou filha do pecado. O pecado está em mim e eu rezo para Jesus para que Jesus tire de mim esse pecado. Aí eu falei, eu não tenho o que fazer. Eu só vou te passar o ensinamento que Jesus Cristo trouxe e que está exatamente na Bíblia Sagrada quando ele fala, seja-te feito conforme a tua fé. Se você acredita que você é filha do pecado e que você não merece a felicidade, não há o que reclamar quando a infelicidade vier. Não há o que fazer. Tem pessoas que acreditam que realmente merecem infelicidade. Essas não conseguem manifestar a potencialidade infinita e ficam sempre chorando e lamuriando. Minha vida é sofrimento, eu não sei por que eu sou triste, eu não sei por que as coisas acontecem, eu não sei por que, e fica por que eu sou pobre, por que eu sou doente, por que eu sou desgraçado, por que isso aconteceu comigo, sabe? Fica assim, Deus, por que você não gosta de mim? Porque acredita no seu íntimo que não nasceu para ser feliz. Agora, se você quer transformar a sua existência, se você quer modificar radicalmente, você precisa entender qual é a sua essência. Se a sua essência é de filho de Deus e a vida transpassa por dentro de você, a tua essência é sagrada.
E quanto mais você abrir o canal para que esse sagrado entre, mais você vai ter vontade de ficar, mais você vai ter alegria de ficar, mais você vai se emocionar em ficar com você mesmo. Olha que coisa interessante. A primeira vez que eu senti orgulho de algo legal que eu fiz, eu não estou falando de algo egoístico, eu não estou falando daquelas coisas que você faz e quer contar para os amigos para tirar a onda, eu não estou falando daquelas coisas que você faz para se mostrar, para tentar fazer um ar de superioridade. Não, eu estou falando daquelas coisas legais mesmo, que você supera os seus medos, que você supera as suas limitações, que você transcende aquele momento que você tinha tudo para fazer errado, mas você consegue fazer certo. A primeira vez que eu senti isso, que eu pude me elogiar, mas foi algo tão fantástico, porque eu pude olhar para mim e falar assim, cara, você tinha tudo para fazer errado, mas você fez o que era certo, que no resumo, para vocês entenderem, eu podia ter ficado com uma menina que estava à mercê, mas ela estava cheia de problema, e eu decidi naquele momento não usá-la. Eu estava cheio de complexos, né? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, então eu estava procurando alguém que gostasse de mim, alguém que falasse que eu era importante, que eu tinha acabado de tomar aquele pezão na parte de trás, então eu precisava de alguém que me dissesse que eu era importante, e veio alguém que estava precisando mais de ajuda do que eu, e em vez de eu usá-la, eu pude ajudá-la. No dia seguinte eu senti uma alegria tão grande disso, tão grande, naquele momento eu abri uma porta para que a vida jorrasse para dentro de mim e fortalecesse o meu eu espiritual. Foi fácil? Não. Tive vontade de chorar quando eu percebi, quando os meus colegas falaram que eu tinha perdido uma grande chance. Eles falavam assim para mim, uma mulher bonita como essa você nunca mais vai ter na sua vida. Olha o pessoal falando que não tem água nas torneiras. Eles falaram para mim, eu falei, puxa, será que realmente eu perdi a grande chance da minha vida? Quando eu cheguei em casa, me olhei no espelho, pela primeira vez, o meu eu verdadeiro virou para mim e falou assim, não foi que ele falou mesmo, gente, é simplesmente aquela alusão de você se olhar no espelho e vir aquele sentimento natural de dentro de você. Então o meu eu verdadeiro virou para mim e falou assim, parabéns, você tinha tudo para fazer errado e era justificável, complexado, arrasado, sozinho, sofrendo. Mas naquele momento você fez o que era certo, o que era digno. Você ajudou o teu próximo. Na hora que eu recebi esse elogio, eu falei, cara, que maravilha. Eu me senti como algo que vale a pena. Sentir que vale a pena é você deixar o sagrado pulsar dentro de si. Aí que coisa maravilhosa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, está aqui o caminho para manifestar a potencialidade. É eu simplesmente, nas situações, permitir que a força de Deus haja. Para isso eu precisei buscar uma fonte muito importante, porque entender isso aqui intelectualmente, show de bola. Provavelmente a grande maioria de vocês que estão me ouvindo entenderam. Pô, que legal, a força de Deus está dentro de mim, então basta eu deixar ela entrar. Eu reconheço que ela existe e deixo ela entrar. E quando ela entrar, eu vou ter mais força física, eu vou ter mais força emocional, eu vou ter mais força espiritual, eu vou ter muito mais compreensão da verdade, da inexistência da matéria, da divindade, da essência humana, de que o homem é um com o universo. Eu vou entender que quando eu estou um com o universo trabalha a meu favor, então eu não preciso sofrer procurando emprego, eu não preciso sofrer procurando a alma gêmea, eu não preciso sofrer tentando encontrar o sucesso, porque quando eu sou um com a vida está permeando tudo, e tudo o que é preciso vem até mim. Então você simplesmente, quando você entra em contato com o todo entra em contato com você. Então aquilo que lhe é necessário vem de forma natural. Então você entende isso intelectualmente, mas como faço para exteriorizar? E é aí que vem um ponto. Aqui que vem um ponto. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Ocupados com os afazeres diários, tendemos a resolver os problemas da vida cotidiana apenas com a força atual, esquecendo-nos de extrair a força do invisível reservatório da força infinita. Repito,
Ocupados com os afazeres diários, tendemos a resolver os problemas da vida cotidiana apenas com a força atual, esquecendo-nos de extrair a força do invisível, reservatório de força infinita. Isto resulta num grande prejuízo, pois agindo dessa forma, estamos esquecendo do nosso maior colaborador. Quem é o nosso maior colaborador? Segredo, hein? Deus. É a vida que está dentro de você. É seu maior colaborador. Tentar resolver os problemas apenas com a força atual, esquecendo-nos do reservatório da grande força, é o mesmo que ir às compras apenas com as moedas na carteira, com o que, logicamente, não será possível adquirirmos algo de grande valor. A realização de grandes compras ou de grandes empreendimentos só é possível quando buscamos a provisão infinita do grande reservatório. Se você quer fazer algo grandioso, você não consegue com o seu pequeno eu. Você não consegue ser pequeno eu. Você precisa do grande reservatório da vida. O professor Masaharu Taniguchi, quando ele começou o movimento da Seichonoye, ele não começou somente com o eu, porque com o eu pequeno dele, ele postergou durante 5 anos, porque ele não acreditava que ele tinha capacidade. Olha que interessante. Durante 5 anos, o professor Masaharu Taniguchi, ele não começou o movimento da Seichonoye, porque ele acreditava que ele tinha que aumentar as forças dele. Enquanto ele não tivesse força o suficiente, ele não ia conseguir. Não conseguiu a força necessária. Foi a hora em que ele despertou e descobriu, para eu começar algo grandioso, eu preciso do movimento da vida de Deus. Foi na hora que ele começou sem nada, sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Somente ele e a esposa começaram. Na hora que ele começou, o movimento deslanchou e se concretizou. Então um homem que era pequeno, fraco, sem energia, levantou-se como um gigante, uma pessoa com uma força física, emocional e espiritual tão grandiosa que o amor dele cruzou o Japão, chegou até o Brasil e não só salvou milhares de vidas como a minha e a da minha família. Então, isso foi capaz porque ele se uniu ao reservatório invisível da grande vida. Assim sendo, por mais atarefados que estejamos, não devemos nos esquecer de praticar diariamente adivinhem, meditação Shinsokan e mentalizar a infinita força existente em nosso interior. Lembra que o professor Masaharu Taniguchi falou um pouquinho mais à frente que o primeiro passo é reconhecer e para abrir as portas a gente tem que mentalizar? Lembra, ó, ele fala assim, ó, bem aqui no inicinho, quer ver? Ó? Quando se deseja abrir o reservatório de força conscientemente, é preciso, antes de tudo, reconhecer a existência dele e, em seguida, mentalizá-lo. O que é mentalizar o reservatório? É exatamente você tomar consciência da vida de Deus. E como é que a gente faz para mentalizar o reservatório? Meditação Shinsokan. Por que a meditação Shinsokan é a meditação que faz mentalizar no reservatório? Por óbvio, Shin quer dizer Deus, Kan quer dizer contemplar, So quer dizer ver. Então a prática da meditação Shinsokan é a prática que eu vejo Deus e contemplo a sua perfeição. Então a prática da meditação Shinsokan é você constantemente mentalizar na vida que habita o seu interior. A prática da meditação Shinsokan é você constantemente visualizar, mentalizar, contemplar, sentir, emocionar-se com a vida que habita no seu interior. Então, quando você pratica a meditação Shinsokan, você está fazendo esse processo de abrir as comportas da água da vida para jorrar no seu interior. Por isso que quanto mais você pratica a meditação Shinsokan, mais você abre as comportas. Então, praticar a meditação Shinsokan é você tomar consciência e mentalizar para abrir as portas. Então, o caminho para que a vida se jorre é a meditação Shinsokan. É por isso que é a prática mais importante da Seichonoye. É a única? Não. Mas ela é a mais importante. Por que ela é mais importante? Porque ela é o caminho mais rápido, eficaz e profundo que nós temos de conscientizar a vida
que jorra no nosso interior. Quando você senta na prática, você fala, neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos. Por que você deixa o mundo dos 5 sentidos? Porque você vai entrar no mundo invisível, o mundo da imagem verdadeira, o mundo espiritual. Preletor, o que eu imagino? Tudo que você puder imaginar de perfeição, imagine. O mundo perfeito, ele é absoluto, ele tem todas as cores, ele tem todas as formas, ele tem todas as belezas. Tudo aquilo que te trazer a sensação de grandiosidade, tudo aquilo que lhe trouxer aquela sensação de felicidade, de engrandecimento, de sagrado, pode me visualizar que esse é o mundo da imagem verdadeira. Então você pode visualizar uma grande luz te cobrindo e você vivendo a mais suprema felicidade junto com Deus, junto com todos os anjos. Pense no que for mais sagrado. Quanto mais você pensar que esse sagrado está dentro de você, mais você se conscientiza que a vida faz parte da sua essência. Quanto mais a vida jorra para dentro de você, mais a sua força física, emocional e espiritual se elevam. Você não cresce a sua força simplesmente com o ego e com a intelectualidade. Não. Você, para crescer isso, você precisa ser reabastecido. Reabastecido por quê? Pela vida. Vida de quem? Vida de Deus. A vida de Deus vai te restabelecer, ela vai te reerguer, ela vai te dar força. Por que algumas pessoas sucumbem diante de problemas tão fáceis e outras são verdadeiros tanques passando por cima dos problemas? Diz muito respeito à capacidade que a pessoa tem de tirar a força do reservatório invisível. A religião tem como principal finalidade extrair essa força, é ligar. Presta bem atenção, olha que barato. Religião, a palavra religião vem do verbo religião. A palavra religião vem do verbo religare, que do grego quer dizer ligar novamente. Então é religar. Então, ligar novamente. Na Seitonê a gente até fala que a Seitonê, ela transcende a ideia de religião, porque a Seitonê não vem religar ao homem a Deus, porque o homem nunca foi desligado de Deus. Então, a função da Seitonê foi dizer que o homem sempre esteve ligado com Deus. Mas na ideia tradicional de religião, religar é religar o homem a Deus. Tomar consciência de que a vida está em você é te ligar novamente, é fazer você lembrar que você e Deus são uma coisa só. Então, a religião tem como finalidade fazer com que você manifeste a sua infinita potencialidade. Se ela não está fazendo isso, tem algo que está com algum problema. Porque a função da religião é te ligar novamente a quem? A Deus. Deus é vida, Deus é a sua imagem verdadeira. Pode ser qualquer nome que você queira dar. Você pode dar qualquer nome, você pode dar o nome de Jeová, o nome de Alá, o nome de Buda, qualquer nome que você quiser dar. Na Seitonê nós chamamos de imagem verdadeira Deus. Então, a nossa imagem verdadeira, Deus que está dentro de nós, ele passa a fluir, voltamos a sentir a ligação com o sagrado, exatamente quando tomamos a consciência. Então a verdadeira religião, a religião alegre, a religião que te engrandece, a religião que te eleva, a religião que te transforma, a religião que te salva, a religião que te ilumina, a religião que te eleva, é a religião que te religa, é a religião que te faz consciente novamente de que você e Deus são um só. E a prática que melhor faz isso é a meditação Shinsokan. Porque quando estamos na meditação Shinsokan, a vida de Deus flui em nosso interior. A vida de Deus habita o nosso interior. A vida de Deus é a nossa própria vida. Sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado. Já não é um simples ar que eu respiro, mas o próprio alento de Deus. Sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado. Deus está dentro de mim, aqui e agora. Por isso, um praticante de uma religião alegre, um praticante da Seitonê, ele pratica a meditação Shinsokan, porque ele desenvolve toda a sua capacidade física, emocional e espiritual por meio da utilização da força infinita de Deus que habita no seu interior e que se encontra presente em todos os lugares. Nunca permitam que você não possa abrir a sua torneira e extrair a água da vida. Para algumas pessoas, extrair a água vai ser um pouco mais difícil. Normal, cada um tem as suas características. Para cada pessoa tem a sua missão. Não se compare.
Saiba que a tua missão é abrir as torneiras e descobrir os caminhos para fazer com que a água jorre. É você fazer com que os seus pensamentos sejam corrigidos e a sua consciência da sua natureza divina seja desenvolvida, para que a água passe a jorrar. Passe a jorrar. Tem pessoas que vão um pouco mais rápido, tem pessoas que vão um pouco mais difícil. Eu sou daquelas pessoas que no início eu demorei um pouco mais. Hoje em dia eu abro as torneiras mais facilmente, mas no início demorou um pouco mais. À medida que eu fui trabalhando, aquilo foi se desenvolvendo. Não permita que digam a você que não existe água na torneira da sua vida. Você é capaz, porque Deus está dentro de você. Não sou eu que atesto, é Deus. Foi Deus que te criou, foi Deus que te fez. E Deus não falhou na criação. Pode saber, o infinito manancial da água da vida de Deus está no seu interior, prontinho para ser retirado, prontinho para ser utilizado. Basta você agora descobrir os caminhos por meio da sua conscientização da sua natureza divina para manifestá-lo. E para finalizar, os problemas vêm exatamente para te ajudar a tirar a água do reservatório e botar na torneira. Aquele que enxerga no problema essa possibilidade, cresce também na sua confiança de manifestar a força. Saiba, os problemas vêm para que você extraia a água. E na hora que você extrair a água, você está nadando literalmente de braçadas no destino e no rumo da sua existência. Confio em você, acredite, você é filho de Deus, você é capaz e você vai conseguir. Extraia de você a força infinita, porque ela já está aí, pronta para ser utilizada. Meu muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E vamos para a nossa prática da meditação Shinsokan para exteriorizar cada vez mais a nossa potencial infinito. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos nos sentar para fazermos a meditação Shinsokan, para extrairmos a infinita potencialidade do nosso interior. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito, muito, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Vou levantar para fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença, a participação de você nessa noite. Meu muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por todo o apoio. Se você gostou dessa palestra, compartilhe, deixe o seu like para que o próprio YouTube faça o nosso trabalho de divulgação para mais e mais pessoas e aquelas que estão precisando ouvir essa palavra, aquelas que estão necessitando manifestar ainda mais o seu potencial, possam conhecer esse sagrado ensinamento e também aquelas pessoas que já conhecem, mas precisam reforçar sempre a sua fé e a sua convicção na sua natureza divina, para que possamos cada vez mais avançar crendo sempre na nossa vitória infalível, manifestando, brotando do nosso interior a nossa força infinita. O nosso dever de casa vai ser exatamente esse trabalho de exteriorização. Então, nós vamos, primeiro, é a nossa meditação Shinsokan, que é fundamental, e a segunda, nós vamos repetir a força de Deus. A força de Deus está no meu interior. Isso é muito importante, porque a primeira conscientização é que ela está no nosso interior. MO é muito obrigado. Então, nós vamos fazer a meditação Shinsokan todos os dias e depois repetir. A força de Deus está no meu interior. Podemos repetir isso aqui 400 vezes por dia. Preletor João, mas por que 400 vezes? É alguma coisa misteriosa no número? Não, é simplesmente para você falar muito mesmo, gravar e aumentar a sua convicção. O número é simplesmente um expediente para fazer com que você tenha um objetivo e você consiga cumprir uma meta. Qual meta? Falar muito para que você possa gravar bastante e se conscientizar cada vez mais. Então aqui está o nosso dever de casa para essa semana. Meu muito obrigado, uma semana abençoadíssima e tenha certeza, a força de Deus está no seu interior, você pode, você é capaz, porque você é filho de Deus. Meu muito obrigado e uma feliz semana. Até mais.